Não é incomum ou é comum, quando eu vou fazer palestra, aparecer, e eu vou falar de uberização, né? E a gente está falando, quando a gente fala de uberização, aqui na escola, o nome formal disso, né? O conceito de cozinha é ambiente, curador, curadoria 1.0, que é o caso da uberização, e a blockchainização, curadoria 2.0. O ser humano, por ser uma tecnoespécie, aumenta a população e de tempos em tempos aparece uma nova mídia e a nova mídia permite que a gente crie um novo ambiente administrativo com novos paradigmas, com os novos parâmetros e a partir daí você inicia um novo ciclo civilizacional. Então a gente tem o ambiente hoje, que é o ambiente da gestão, que a gente já conversou em outro artigo, né? O ambiente da gestão tem ambientes mais absolutistas, centralizados, tudo passa pelo centro, e ambientes da gestão mais republicanos, mais descentralizados. E do lado aqui da curadoria, nós temos o ambiente mais ainda centralizado, que é a curadoria 1.0, que são os ambientes platafórmicos, e a gente vai ter mais adiante o ambiente, como já tem o Bitcoin, ecossistêmicos, que vai ser muito mais descentralizado. Qual é a tendência do ser humano? Porque a gente aumenta a população, a gente vai criando ambientes mais flexíveis, mais abertos, com mais autonomia para poder resolver os novos problemas que a gente tem. É assim que funciona se a gente analisar a macrohistória. Então, quando a gente vai apresentar isso, existe essa questão. Mas o Uber é uma precarização do trabalho. E eu quero aproveitar essa observação para trabalhar a questão da comparação. Pensar é, antes de tudo, comparar. Quando alguém diz assim, fulano tem uma boa lógica, fulano consegue analisar as coisas com lógica, é porque fulano consegue comparar. Quando a gente começa a comparar laranja e maçã, e aí a gente começa a dizer que são duas coisas iguais, tudo bem, são frutas, mas são duas frutas diferentes. Então a gente não pode sair comparando uma coisa com a outra, né? Você tem que dizer, existem vários tipos de laranja, laranja seleta, laranja lima, laranja pera, né? Laranja Bahia, e aí você pode comparar as laranjas e dizer, isso aqui são as laranjas, e aqui são as maçãs, e aí você vai dizer que também existem vários tipos de maçã. E aí você vai classificando, vai organizando, e a partir daí você vai decidindo, né? Quem decide melhor é alguém que tem mais capacidade de comparação. E quando você vai trabalhar especificamente nessa questão da uberização, a gente vai ver que a gente tem um tipo de comparação tóxica. Vamos ver aqui o que o nosso Dr. Google diz sobre comparação. Diz ele, comparar é relacionar coisas animadas ou inanimadas, concretas ou abstratas, da mesma natureza ou que apresentem similitudes, para procurar as relações de semelhança ou de disparidade que entre elas existam. Realizar comparações para procurar as relações de semelhança ou de disparidade. E a partir daí você consegue organizar, classificar e melhorar. Quando a gente fala dessa visão, que a uberização que você está, a uberização é a precarização do trabalho, na verdade a gente está aqui definindo um tipo de comparação, que é a comparação idealizada. Você considera que a sociedade toda deveria ter carteira assinada, e tem pessoas que estão trabalhando sem carteira assinada, que aquilo está se disseminando,
e a partir daí você diz que aquilo ali é a precarização do trabalho. Quando eu fui estudar lá o início da Revolução Industrial, também havia uma crítica muito grande do pessoal que estava saindo do campo, passando fome, e indo para as cidades trabalhar, às vezes 12 horas, crianças e tal, nas indústrias. E aí a pessoa fazia uma comparação idealizada, dizendo, ai, que absurdo isso, etc. Só que ela não observava a situação invisível daquela pessoa que estava no campo passando fome. Então, qual é a comparação que ela fazia? O meu ideal que eu tenho em relação ao trabalho e o que eu estou vendo. Quando, na verdade, ela devia comparar a situação da pessoa que estava no campo passando fome e que resolveu ir para a cidade trabalhar naquelas fábricas e dizer a situação daquela pessoa piorou ou melhorou. Eu fiz aqui um estudo nessa questão da uberização, né? Metade dos brasileiros hoje não tem carteira assinada, trabalha de maneira informal. E eu, desde o início, entrevisto motoristas dos aplicativos há bastante tempo, converso com eles há muito tempo. São muito poucos aqueles que dizem que voltariam para o modelo anterior. Tem gente que estava desempregada, tem gente que ficou desempregada e foi para o Uber, né? E essas pessoas dizem, várias delas me disseram, que não voltariam para o modelo anterior, que eles têm muito mais flexibilidade, que eles têm uma vida em que eles fazem mais, conseguem ter mais flexibilidade no dia a dia do que ter uma carteira assinada a trabalhar no mesmo lugar. Então, quando a pessoa diz, está tendo precarização, espera aí, precarização para quem, cara pálida? Você já conversou com aquele cara para dizer se a vida dele piorou ou melhorou? Então, quando a gente tem essa questão de novidades, as pessoas que querem questionar as novidades, elas botam um adjetivo precarização e fazem o que a gente está chamando aqui nesse artigo de comparação idealizada, que é tóxica. E aí você, em vez de tentar entender o que está acontecendo, entender que a tendência do ser humano são relações trabalhistas cada vez mais flexíveis para poder lidar com a complexidade, e aí você não entende o que está acontecendo, e aí você faz uma crítica indevida. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual, e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro, ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix. Quero